Glória a Deus. Olha, essa alegria de poder cumprimentar vocês com a paz do Senhor já vem há alguns anos, viu, queridos? E hoje, mais uma noite, na casa do Pai, feliz por estar aqui. Eu aprendi a frase com muitos aqui, é bom que você esteja aqui. Nessa noite não vai ser diferente não, viu, querido? Deus tem uma palavra para mim e também tem uma palavra para você. Eu vou falar um pouco mais rápido hoje pelo horário que me passaram aqui. E aí eu quero ver se eu consigo acabar dentro do horário. Glória a Deus. Queridos, nós estamos há 14 dias do ano de 2026. Nós temos uma jornada pela frente que eu considero ser uma jornada muito grande, de dias. E é claro, quando isso acontece todos os anos. E são momentos variados, que é muito difícil separar, mas acontece. Momentos duvidosos, tensos, tristes, momentos em que muitas das vezes o coração se abala, mas também nós temos aqueles momentos de emoções altas, dias felizes, dia de realizações, essa coisa que todo ano a gente tem, né? Principalmente quando se inicia o ano. As expectativas, como vai ser. Mas o bom é que nós podemos aprender com Moisés. Moisés, à altura do Salmo de número 90, versículo 12, ele diz assim: ensina-me a contar os dias, ó Senhor, para que eu possa conseguir aprender e a ter um coração sábio. Quando essas coisas vêm, seja ela alegria ou tristeza, a gente vai aprendendo com cada uma delas. E feliz é aquele que tem o Senhor como mestre, que possamos aprender com Ele. Hoje eu tenho um tema baseado também nisso, num povo que começou uma jornada, e é uma palavra de reflexão, de meditação, não é uma palavra explosiva, nada ligado talvez ao Pentecoste, àquela manifestação transcendental do Espírito Santo. Não, é uma palavra para meditação, viu, querido? Refletir sobre isso. O tema da minha mensagem é: Deus é capaz de fazer do amargo virar doce. Deus, Ele é capaz de fazer do amargo se tornar doce. E eu quero que você leia comigo o que está no livro de Êxodo, à altura do capítulo 15, aqueles que trouxeram Bíblia. Êxodo, à altura do capítulo 15, do versículo 22 até o 27. A palavra vai dizer assim: depois conduziu Moisés a Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele o lançou nas águas, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu ordenança, e lhe pôs também à prova. Disse-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, o Senhor Deus, e fizerem o que lhe aprova, e se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, o que te cura. E outra versão fala Rafá. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto a elas. E é por isso que eu te louvo nessa noite, ó Pai. E à frente de tudo isso vai o nome do seu Filho Jesus, que é grande, que é poderoso, que intercede por nós,
E a começar por mim, ó Deus, que a Tua palavra acha lugar. Pela Tua palavra não precisamos orar porque ela já é abençoada, Senhor. Mas oramos por cada coração que entrou aqui. A começar por mim, ó Deus, preciso tanto da Sua voz nessa noite. E todos aqueles que entraram, que o Senhor possa dirigir segundo a direção que o Teu Espírito dá, ó Deus, a cada coração nessa noite. Glória a Deus. Queridos, olha, a história do povo de Hebreus você já conhece, de cor e salteado. 400 anos ali preso como escravos, amassando barro, fazendo casa, fazendo tijolo. Uma vida de escravidão. Eu queria ter tempo para falar sobre esse período difícil na vida deles, mas você já conhece. Alguns dizem 430 anos, baseado no versículo 40, capítulo 15, versículo 40. Alguns defendem que é a tese de 400 anos. Interessante que tudo tem um final. A minha avó sempre dizia, não há mal que dure 100 anos, sempre vai ter um final. E foi um dia maravilhoso para o povo hebreu, quando, pela mão de Moisés, por intermédio de Deus, a Bíblia não vai nos falar, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai nos falar que o grande dia chegou. Israel, ou seja, os hebreus, eles deixam o Egito ali naquele dia, deixando um rastro de morte para trás e saindo de cabeça erguida, levando o que podia levar, deixando uma tristeza muito grande no Egito, mas porém, uma alegria carregando dentro do seu coração, porque era a hora de ir embora, segundo aquilo que Deus tinha prometido, de levá-lo-eis para uma terra. A Bíblia fala que essa promessa tinha sido dada a Abraão há muito tempos atrás. E agora, o começo começa então a se desenrolar. A história vocês já conhecem. Bendito seja o nome de Jesus. Interessante que foi o grande e o maior de todos os obstáculos, o grande Mar Vermelho, que representa a maior dificuldade para todos nós, uma grande dificuldade. E ali, quando muitos pensavam que talvez seriam mortos, uma carnificina total com os soldados egípcios que vinham atrás, a Bíblia nos dá menção de que Deus diz a Moisés, para que ele tocasse ao mar e abrisse os mares, porque o povo ali iria passar. A história é muito bonita e todas as vezes quando eu leio essa passagem, meu coração se move por saber o grande Deus que nós temos. Às vezes, a falta de conhecimento de Escritura e a falta de ler um pouco mais das Escrituras nos deixa inibidos por saber quão grande é o nosso Deus. Aquelas colunas de água, segundo os historiadores, elas chegavam à altura de 100 metros, movido pelo vento oriental, que cercavam ali de um lado e de outro lado. Interessante que a Bíblia fala que houve uma densas trevas, de maneira que os inimigos não conseguiam ver Israel à frente, porque Deus encobriu de podê-los vê-los. E foi pela madrugada, no raiar da madrugada, que a Bíblia diz que depois que eles atravessaram a seco naquele lugar, Deus dá ordem a Moisés para que as águas se desfaçam de novamente, exterminando para sempre todos os soldados egípcios que estavam ali. Quando a gente lê isso, a gente fica intrigado por saber quão grande é mesmo o nosso Deus. Isso era motivo de alegria, muito motivo de alegria. E não é à toa que a Bíblia fala do cântico de Moisés. Você pode ler, começa no capítulo 15. O cântico de Moisés. O grande líder Moisés, agora ele tinha alegria no seu coração e ele entoou então um cântico. Se tivéssemos oportunidade para falar sobre esse cântico. Interessante, queridos, não só Moisés, mas também Miriam, ali, com aquela audácia de uma cristã, ou seja, de uma pessoa que acreditava nos poderes de Deus ali, diz a Bíblia então que ela pega um tamborim, começa a reger o tamborim e a dançar. Eu custei muito tempo para entender esse versículo e para poder fazer isso. Vim de uma igreja conservadora, bater palma era muito difícil, quanto mais dançar na presença de Deus.
Às vezes, em um culto como esse da Nusa, a gente ficava igual um robô ali, indo, só a boca adorava a Deus e glorificava. Mas o Espírito também adorava, viu, queridos? Não importa. O independente é que adoramos a Deus, seja no corpo ou no Espírito. Hoje eu gosto de uma liberdade maior. Hoje eu posso levantar os meus braços, pular, igual o pastor Roberto falou, levantar as minhas mãos por cima e até arrisco, se for preciso, dar uma dançadinha na presença de Deus, porque isso é muito bom, viu, queridos? Glória seja dada o nome de Jesus. O povo, então, estava saindo ali daquele lugar. O que lemos aqui atrás é que eles andaram agora por 3 dias sem água no deserto de Sul. Quando eu falo povo, eu estou falando de mais de 3 milhões de pessoas, sem contar os animais, viu, queridos? E a sede você conhece, a falta de água você conhece, principalmente depois de 3 dias num deserto que eu imagino ser um calor intenso, o deserto de Sul. É claro que isso tinha uma lógica, uma frustração a caminho. Interessante que a Bíblia vai falar que eles chegaram até um lugar, e esse lugar, então, é o lugar chamado Mara. Quando eu li isso, eu perguntei para mim mesmo, qual seria o propósito de Deus em levar aquele povo ali? Porque foi Deus. A Bíblia diz que foi Moisés que levou, mas Moisés era homem de Deus, dirigido por Deus, e eu não creio que foi nenhum intuito humano ali, foi a direção de Deus que os guiava ali naquela hora, e eu perguntei comigo, por quê? Levar justamente ali. Será, Carol, que Deus não conhecia a rota? Será que Deus não sabia daquelas águas? Por que levar o povo até ali? Essa pergunta eu fiz comigo mesmo. E descobri que talvez Deus tinha uma resposta da minha maneira de pensar. Prová-los. Prová-los. Aprovação. Aprovação é diferente de tentação. A tentação só vem nos sucumbir, nos fazer mal. A aprovação não. A aprovação não. A aprovação tem sentido benéfico para a nossa vida. Primeira característica da aprovação, fortalecimento da nossa fé. É o fortalecimento da nossa fé. A aprovação sempre vem nesse tom, para que a nossa fé seja fortalecida. Segundo, a estrutura nossa depende de um melhoramento a cada dia, conforme diz Provérbios capítulo 4, versículo 18. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até ser dias perfeitos. E para nós, que estamos buscando o aperfeiçoamento de Deus, é muito importante entender o que é estrutura de Deus, estruturar no padrão e no caráter de Deus, essa coisa que faz de cada um de nós ser melhor um pouco mais o dia de amanhã. Isso é muito bom. E somente encontramos isso, queridos. Bendito seja o nome de Jesus. Quando podemos, então, buscar dentro da palavra. E o terceiro motivo pela qual Deus, então, nos prova, é porque muitas das vezes, conforme diz Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor não fará obra alguma, sem antes revelar os teus segredos aos teus servos e aos teus profetas. Ou seja, Deus não faz nada sem antes falar com a gente. Por quê? Porque Deus tem um projeto na nossa vida. Mas para isso Ele precisa provar-nos. E quando Ele nos prova, não é simplesmente porque Ele não nos conhece. Porque Deus não precisa provar para nós ficarmos conhecidos diante dEle. Muito pelo contrário. Deus já conhece o meu perfil de dentro e por fora. Os meus pensamentos. Ele não precisa me provar para saber que tipo de crente que eu sou, aqui dentro da igreja e fora da igreja. Com Deus não tem isso, Ele já conhece a gente. Então não é para Ele nos conhecer. Geralmente a aprovação vem muito para que possamos nós mesmos nos conhecermos e saber que atitude nós teremos diante de Deus em quaisquer situação, principalmente quando a situação é adversidade. É aí que a gente fica sabendo qual é a nossa estrutura, quem eu sou de verdade, que tipo de crente que eu sou.
ou seja, de cristão que eu sou, mediante as provas. E às vezes, para muitos é até mesmo o dinheiro, mas é uma prova. Mas a maior parte é essa adversidade, as lutas, os problemas, essa situação toda aí, viu, querido? Então, a razão é isso. Quando eu li isso, eu preciso anotar, aí eu fiquei lembrando da fé, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele tem aquilo que nós buscamos e precisamos crer em Deus. Então a fé é muito importante nisso daí. Quando eu li isso, eu pensei comigo assim, aquele povo que viu tantas coisas lá no Egito, viu tantos sinais e tantos prodígios, será que por um momento eles não poderiam pensar que Deus era capaz de transformar as águas que até então ali que não podia beber por ser amargas, em águas doces? Não foi eles mesmos que assistiram lá no Egito, a primeira praga, quando Deus transformou a água do todo o Egito em sangue? Não foi eles mesmos que viram os sinais, cada praga, cada sinal, principalmente se tratando de água, quando todo o Egito se transformaram aquelas águas ali em sangue? Será, Danusa, que Deus não era capaz de transformar aquelas águas ali e fazer com que eles pudessem beber? Nessa hora precisamos ter fé. A fé, a minha Bíblia me diz, querido, que o justo viverá pela fé. A fé é o nosso combustível, que nos mantém andando a cada dia mais. Muitas das vezes, isso eu estou apontando para mim, viu, querido? Às vezes ela tem uma tendência a criar asa e ir embora, principalmente nas horas da adversidade. Deixa eu ser profético nessa noite. Essa palavra tem um sentido, porque nós estamos no começo de um ano e a gente não sabe o que vai vir pela frente, viu, querido? O Brasil não sabe o que vem pela frente. Olha, o mal está muito perto de nós, chegando já agora na América do Sul. E a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo, tem a razão de tudo. E a gente precisa muito mais agora acreditar. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo, a obediência. A obediência é o que é a obediência, do meu jeito de ver? A obediência é quando a gente tem a aceitação à soberana vontade de Deus. Quando a gente não refuta aquilo, quando a gente não reluta contra aquilo ali, quando a gente aceita. Eu sempre gosto de dizer, e contra a vontade de Deus é a mesma coisa da formiga querer enfrentar o elefante, querido. Não tem jeito. E contra a vontade de Deus. E às vezes a gente faz isso. Deus determina uma coisa, mas às vezes a nossa vontade é outra. E não cumpre aquilo que Deus projetou para nós. Interessante que quando eu li isso, eu pensei em Jesus. Jesus, ele disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era um momento de adversidade para ele ali. Ele enxergava essa igreja, todos os meus pecados, os seus pecados, de todo aquele, de toda a humanidade. E ele assistia de uma maneira tão difícil, que ele mesmo se prontificou a, Pai, afasta de mim esse cálice, está muito pesado, está muito difícil, não sabemos por quanto tempo, mas ele mesmo diz em sequência, Mateus 26, capítulo 3, mas todavia, não faz segundo a minha vontade, não, faz segundo a tua vontade. A obediência, querido, a obediência à poderosa palavra de Deus e ao próprio Deus. Obediência, aceitação à soberana vontade de Deus. Quando a gente desiste das ideias da gente, o idealismo da gente, o pensamento da gente, e começa a entrar dentro do padrão da vontade de Deus. Eles precisavam fazer isso ali naquele dia. Eles precisavam entender, Sônia, não foi Deus que nos trouxe aqui? Então Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, o que Ele fizer está feito, mas muitas das vezes,
e aqui aconteceu, relutaram contra aquilo ali. A soberana vontade de Deus, foi Deus que estava guiando eles. Por que isso, irmão Ivaí? Porque é provável que vai chegar momentos entre que você e eu vai ficar diante da vontade de Deus. E aí a gente vai ter que escolher, ou seja, a minha vontade ou a vontade de Deus. Nessa hora, lembra dessa palavra? Lembra também de Jó? Mas vamos ler um versículo na Bíblia? Filipenses, altura do capítulo 2 e versículo 8. Eu tenho que correr, gente. Marcelo, só se levantar. Filipenses, altura do capítulo 2 e versículo 8. Vai dizer que ele, Jesus, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E o que ele diz? Ele foi obediente até a morte de cruz. 9. E por isso Deus o exaltou na mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. 10 e o último. Para que todo o nome de Jesus se dobre o joelho, tanto no céu como na terra. O valor da obediência, querido. Ele foi obediente até a morte de cruz. Porém, vocês viram aí, o Pai o exaltou. O Pai o exaltou de maneira que lhe deu um nome que hoje é o nome superior a todos, tanto lá no céu, como também aqui na terra. Glória seja dado o nome de Jesus. Obediência. É muito difícil às vezes. É o caminho que a gente aprende desde criança, quando nossos pais nos ensinam sim ou não. Mas é por ali que Deus nos trata. E a nossa estrutura espiritual, ou seja, aquela situação de varão perfeito, que vai melhorando, 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 e olha que eu falto muito para chegar lá, até ser varão perfeito. Pensa nisso. A minha estrutura como que está? Frágil ou fortificando a cada vez mais? E por último são as lembranças. Isaías disse, Jeremias disse assim, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. A esperança, ou seja, a lembrança está muito ligada a nós. E nesse ponto, eles precisavam saber do que Deus tinha feito para eles lá no Egito. O que Deus tinha feito para eles lá no Egito. Muitas das vezes a gente esquece das coisas que Deus fez para nós durante o ano de 2025. Muitas das vezes a gente tem a mania de esquecer o bom, todas as coisas boas que Deus fez para conosco. Mas aqui está o segredo de manter viva uma intimidade com Deus. Qual é, o irmão Ivaí? Não esquecer daquilo que Deus fez por nós. O maior perigo do cristão é quando ele esquece das coisas que Deus fez para ele. Quando ele começa só a enxergar para frente. E não esquece da onde ele veio, quem era ele antes, a família dele antes, o estado que ele estava antes. O lema é, não esquecer de Deus. Interessante, queridos, tenho que ser rápido aqui. Reclamar ou clamar? Reclamar ou clamar? Essa era a posição. Porque eles estavam ali há 3 dias sem água, e agora estavam diante de muitas águas, porém não podiam beber porque as águas eram amargas. As águas de mar existem até hoje, e os historiadores falam que ela é medicinal. Muita substância, muita química ali fazia dessas águas e fazem ser amargas. Interessante que Deus poderia ter pensado no proveito que tinham se eles tivessem tomado aquelas águas, porque a história, os historiadores dizem que essa água é portável, poderia ser consumida, mas porém com um gosto amargo, e por isso eles começaram a reclamar. Deus, na sua onisciência, poderia ter previsto da dificuldade que eles teriam pela frente numa jornada escaldante no deserto, e ali, uma forma de poder nutrir e fortificar o seu organismo. Mas eles preferiram reclamar. Eles preferiram reclamar. Antes até mesmo de saber o porquê daquilo. Quantas vezes reclamamos, sem saber por que as coisas estão acontecendo. Quantas vezes reclamamos, sem saber o que está pela frente, os desígnios e os propósitos de Deus. Interessante, querido,
Glória seja dada no nome de Jesus. Foi então que eles começaram a reclamar ali. Mas antes tem uma palavra também de obediência muito boa, até para pulando aqui. Lembra de Jó? Jó foi obediente em tudo, até o ponto, capítulo 2, versículo 9, da mulher de Jó chegar perto dele e falar assim: ainda retém a tua integridade, Jó? Depois disso tudo que nos aconteceu, os filhos mortos, perdemos a fazenda, perdemos o gado, perdemos as ovelhas, você está aí leproso desse jeito, ainda você retém essa integridade, Jó? E eles dizem assim para ela assim: ah, mulher, assim como falam umas loucas, fala tu. Assim como uma louca fala, você está falando. Deus nos deu bem, Deus nos permitiu ter coisas boas, como que eu não vou receber o mal também? E isso a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E o fruto do que nós falamos do patriarca Jó, tempos depois, sabe o que é, querido? Fruto de uma verdadeira obediência. Fruto de uma verdadeira obediência. Igreja não é holofote, não é estrutura bonita. Igreja nunca foi tudo que a gente puder imaginar, nunca foi isso. Igreja, o patamar maior, a escala maior de pertencer à igreja está ligado à obediência a Deus, à obediência à palavra de Deus. Não adianta nada, não adianta nada. Podemos ter aqui 10.000 vezes mais gente do que nós estamos aqui nessa noite, mas se nós não tivermos esse ponto no nosso coração, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar, viu, queridos? Voltando então, e agora, eles estavam ali, clamar ou reclamar, mas eles então preferiram reclamar ali, contra Moisés, provavelmente contra a liderança e também contra Deus. Resolveram então reclamar. Os corações deles estavam muito mais amargos do que talvez as próprias águas. O coração deles estava muito mais amargo do que aquela própria água. Interessante que existem pessoas assim até hoje. Existem pessoas assim até hoje. Existem pessoas que têm uma família maravilhosa, mas ele reclama. Existem pessoas que ele tem uma vida, que ele tem um carro bom na garagem, ele tem um bom emprego, ele tem um bom salário, ele tem filhos, ele tem esposa, tem marido, ele tem uma igreja, ele tem tudo, mas ele ainda tem um coração que continua reclamando. O coração dele é amargo, ele reclama de tudo. Deus tem dado para ele um carro, uma família, uma esposa, um filho, uma profissão, um salário bom para ele viver. Ele não planta nada durante o ano e come o ano inteiro. Ele faz tudo, mas ele reclama ainda. Ele acaba reclamando. Ele reclama da vida que tem, do corpo que tem, do cabelo que tem, até que não tem, ele reclama. Não é assim? Não sei se você conhece gente assim, não, mas eu conheço. Talvez eu não estou muito longe deles. Oh, Deus, me perdoe. A gente reclama demais, gente. A gente reclama demais, não é? Deus é tão bom com a gente, poxa. Já sabe tudo que a gente precisa, o necessário, mas nós estamos ali, ó, na cunha, naquela brecha ali, sempre reclamando. Interessante, reclamar ou clamar. Certa época, e era uma prova, hein? Aquilo era uma prova. Certa época, um professor chegou perto do aluno, ou seja, o aluno chegou perto do professor e disse assim: professor, é uma injustiça essas notas tão baixas que o senhor me deu. É uma injustiça isso que o senhor está fazendo comigo. O professor respondeu para ele da seguinte maneira: eu também acho que é uma injustiça essas notas baixas, mas é o termo da escola, nós não conseguimos nota mais baixa do que essa, eu não posso te dar nota mais baixa do que essa. Era uma prova, querido, e naquela prova, Israel estava sendo reprovado. Era uma prova. Israel estava sendo reprovado ali diante de Deus, por murmurar, por reclamar. Era apenas mais uma prova.
O valor de clamar, eu já estou terminando, Marcelo, estou esperando você levantar, hein? O valor de clamar. A Bíblia fala, então, que quando eles vieram, o que bebemos, e é claro que a murmuração foi muito mais do que essa, simplesmente o que bebemos. Imagine 3 milhões de pessoas ali, crianças, mulheres e tudo, a liderança ali, falando no ouvido de Moisés. Só quem consegue entender pelo Espírito isso, é que sabe o que Moisés estava passando ali naquele dia. Pois Moisés agora, homem de Deus, nessa hora precisa ser diferença. Nessa hora precisa ser diferente. Não é à toa que o líder é diferente, porque no momento certo e na hora certa. Arão, o irmão dele, pisou na bola, lembra? Quando o povo pressionou, ele foi lá e fez um bezerro de ouro, idolatria. A liderança precisa ter a sua postura, porque uma coisa, eu dirigi um carro comigo, uma coisa, eu dirigi um carro com a minha família, outra coisa, eu dirigi um escolar, e outra coisa, eu dirigi um ônibus cheio de pessoas. A responsabilidade é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Eu falo isso porque já foram algumas igrejas, queridos. E nessa hora, a liderança precisa ter uma postura muito forte mesmo. E convém, né, nessa noite, né, talvez pastora Sinara, pastor Evandro pode estar assistindo ou ouvindo, que a igreja faça um escudo humano em volta deles, porque só sabe que é a liderança quem já viveu com esse quadro. A luta é tremenda, querido. O povo é o mesmo. O povo é o mesmo. Sempre é o mesmo, sempre é o mesmo. Às vezes, deixa para lá, glória a Deus. E Moisés, agora que era homem de Deus, sabia ter atitude, foi preparado para aquilo, foi um chamado para aquilo, tinha experiência, estava ligado a tudo isso que eu falei, a fé, a obediência, as lembranças. Ele agora vai diante de Deus, ao invés de reclamar, ele agora clama ao Senhor. O valor do clamor. Quando uma igreja resolve aclamar, o valor de um clamor, isso aconteceu com ele ali. Ele sabia que Deus estava bem perto, conforme diz a Bíblia, o Emanuel, bem perto de nós. Conforme diz o Salmo 46, socorro bem presente na hora da angústia. Nessa hora a gente sabe, quando não tiver jeito para lá, e nem para cá, e nem para frente, nem para trás, e, querida igreja, pensa nisso que eu estou falando, clama lá do alto. Jeremias, ele teve essa experiência, Deus falou para ele, clama a mim, e responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O valor de clamar a Deus, o valor de pedir a Deus, de buscar a Deus. Vou contar um testemunho rápido aqui, estou terminando. Certa época na igreja, chegou a irmã Ruth para nós e disse assim, irmã Ivaí, só podia visitar a minha filha lá no hospital. Ela está grávida, porém, tem um tumor, saiu um tumor, e esse tumor está indo em direção ao feto. Ela está desesperada. E isso está trazendo um pânico para o marido, para a família, para todos nós, porque os médicos alertaram do risco de vida que tem essa criança, e até mesmo ela. Ela está sentindo muitas dores, podia visitar ela. A igreja antigamente tinha um perfil, talvez Roberto conhece isso, alguns irmãos, tinha um perfil que domingo era dia do Senhor mesmo. Domingo era dia do Senhor mesmo. Hoje eu fico diante de uma televisão vendo futebol. Não, uma época atrás eu não fazia isso não. Nosso domingo, Marcelo, era coroado de evangelismo, visita à cadeia, ou então visita nos hospitais. Era direto, ou então reunião de obreiros, né, Gilmar? Reunião de obreiros. Nosso domingo era o dia inteiro no Senhor. Escola bíblica dominical, ia para casa e já voltava fazendo a obra. Alguém falou comigo assim, quer ter um culto gostoso? Quer ter um culto maravilhoso? Quer ter um culto que você vai sentir prazer naquele culto? Faz uma ou duas visitas no domingo. Faz uma ou duas visitas no domingo. Principalmente se aquele que você fez a visita vier na igreja. E quando ele vier na igreja e levantar a mão aceitando a Jesus como Salvador, você vai explodir de alegria, porque o seu culto vai ser maravilhoso. Nunca esqueci disso, querido. É o segredo. A igreja fazia isso constantemente. Fomos ao hospital, então.
Nós chegamos atrasado, parte da família estava lá de fora e parte já tinha entrado. Nós chegamos um pouco atrasado. Identificamos e pedimos para que alguém viesse, então, trocar conosco, aquele revezamento. Porém, o pessoal demorou e nada de descer. Quem estava comigo era um militar, e ele tinha uma carteira que podia entrar mais fácil do que eu. E ali ele entrou procurando saber o que estava acontecendo. Eu disse para ele assim, olha, caso não dê para me subir, você mesmo faz a oração, identifica a família, identifica a igreja e fala que nós tivemos aqui. Ele subiu. E cadê esse rapaz para voltar? E agora ninguém. Os minutos iam passando. E só faltava agora 10 minutos para terminar o horário, o expediente de visita. Eu estava na portaria afoito para entender o que estava acontecendo. De repente, a irmã Ruth desce e disse para mim assim, Carol, irmã Ivaí, ora pela minha filha, ela não está bem. Ela não está bem. E aí eu subi, correndo para os minutos que faltavam. Quando eu cheguei, eles estavam no corredor, marido e o meu colega. Eu perguntei, fez a oração? Ele falou, não, os médicos, mas a enfermeira estão ali ainda, tirando os aparelhos dela ali. Eu esperei mais algum pouquinho de tempo, eles tiraram o aparelho, eu já cheguei chegando, porque não tinha tempo, não dava mais tempo. Enquanto eles acabaram de tirar a sonda, aquela coisa toda, eu perguntei para ela, você quer uma oração? Eu sou da igreja de sua mãe, ela me pediu para vir aqui, e eu vim fazer uma oração com você, mas eu preciso saber se você quer primeiro. Ela só balançou a cabeça que queria. Queridos, não foi muitas palavras, até porque eu sou daqueles que não acredito que não é por muito falar, não é por muito falar, não foram muitas palavras ali não, foi uma imposição de mão, eu e meu amigo, e uma oração essa que nós fazemos ali. Fomos embora para casa. Dentro do carro, ele me contou toda a situação. Ela entrou em pânico, muitas dores, o marido nervoso, todo mundo agitado, e não tinha condição de chegar lá e fazer a oração. Ele não pôde fazer a oração, então, até na hora que eu peguei e cheguei. Chegamos à igreja, culto à noite. Aí nós paramos a igreja, levantamos a igreja e falou assim, é hora do clamor a Deus. É hora de clamar a Deus agora. Olha, a filha da irmã Ruth está assim. Colocamos a igreja de pé e fez um clamor. O valor do clamor. O valor do clamor. Quando uma igreja resolve aclamar. Quando uma igreja resolve entrar diante de Deus e clamar. Oramos naquela noite e fomos embora. Naquela época, quem tinha telefone era a maior raridade. A gente só conseguia falar por telefone. Quem tinha telefone naquela época era escasso. E tinha que ir no orelhão colocar aquelas fichas, aquela coisa toda. Queríamos saber a resposta, então. Na terça-feira, ciclo de oração das mulheres, ficamos sabendo que a filha dela já estava bem. Isso nos alegrou. Bem, já estava bem. Quando chegou na quinta-feira, a mesma notícia. Mas só que quando foi no domingo, quando a gente vai entrando dentro da igreja, ela chega perto de mim com um sorriso muito grande. Pastor Ivaí, ou seja, irmão Ivaí, eu vim agradecer. Por quê? Olha, foi feita uma bateria de exame. Foi feita uma bateria de exame. Os médicos fizeram uma bateria de exame. E eles não sabem como. Eles não sabem como. Não há vestígio nenhum mais daquele caroço, daquele tumor. A criança está bem. A mulher está bem. E a família está alegre. Querido, entre clamar e reclamar, glória seja dada o nome de Jesus, entre clamar e reclamar, Moisés sabia da solução, era aquele arbusto jogado ali no leito de água, que claro, não tem muito tempo, representa Cristo, representa a cruz, que transforma corações, transforma a vida até hoje, tira esse amargor do nosso coração, essa revolta, essa sensação de frustração, de vazio, e faz a gente ficar bem com a gente mesmo. E por quê? Porque Ele é Jeová Rafá, aquele que cura as nossas feridas, seja a ferida que for. Ele é poderoso, foi criado ali, não tem tempo para falar mesmo, a primeira ordenança, o primeiro estatuto que foi dado àquele povo, foi dado nesse dia, ou seja, a poderosa palavra de Deus foi dado ali, e a promessa é maravilhosa,
todas essas doenças que tiveram lá no Egito, nada disso vai acontecer com vocês. Quer que eu conte a situação do mundo? Quer que eu falo para vocês como que anda o mundo aí fora? Mas graças a Deus que nós temos Jeová Rafá no nosso meio, que cura, querido, que me curou, te curou. E o que é mais gostoso, coloca de pé, não dá mais tempo, viu? Vai nos levar às fontes de as 12 fontes de Elim. Vai nos levar às 12 fontes de Elim. Porque para chegar às 12 fontes de Elim, Carol, tem que ser curado. Tem que ser curado. Que as 12 fontes de Elim, as 12 fontes de Elim estavam um pouquinho mais na frente. Água abundância, 12 fontes e 70 palmeiras. Isso fala da plenitude completa da manifestação do poder de Deus. Deixa eu te dizer algo que você precisa ouvir. Talvez é preciso você entender isso. A prova está batendo na porta. A luta pode estar pesada. Se não tiver, lembra dessa palavra. Mas as águas de Elim estão um pouquinho mais na frente. Segura a onda. Não reclama, não. Não murmura, não. Porque a murmuração é igual o pecado de feitiçaria. Não leva a lugar nenhum. Se não fosse Moisés clamar naquele dia, estava tudo perdido. Mas clamar é melhor, querido. Porque muitas das vezes Deus nos prova. Por que Ele nos prova? Fortalecimento da nossa fé, estrutura espiritual cada vez mais forte, melhor. É preciso melhorar. É preciso ser melhor cristão amanhã do que o dia de hoje. Não se engana com essa coisa de ficar na mediocridade, só aquela coisinha rasa ali, aquela coisa toda, não. É como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até dia perfeito. Diz para Deus nessa noite: eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero fazer melhor do que eu fiz no dia de ontem. Aí eu me empolgando, parecendo aquele pregador pentecostal. Eu vou ser tranquilo para te dizer a mensagem nessa noite. Deus sabe do que tem pela frente. A jornada é longa, nós temos aí nada mais 330 dias só nesse ano, não sei quanto tempo de vida que a gente vai ter não vai ser só maravilha, florzinha, nada disso. É bem provável que a adversidade vai bater a porta, a luta vai bater a porta, a tristeza vai bater na porta, a dificuldade vai bater na porta, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus está nos provando para ver se a gente vai clamar ou reclamar. Escolhe, lembra disso.